Você curtindo e compartilhando esse canal estará divulgando o Evangelho. Arrependimento faz parte da vida do cristão. Existem algumas coisas com as quais temos muita dificuldade. Tem gente, por exemplo, que tem dificuldade para lidar com o perdão. Assim, vive amargurado, ferido, ressentido e sofrendo. Um outro assunto com o qual muitos têm dificuldades é o arrependimento. E o arrependimento é algo importantíssimo na vida do cristão. É muito importante para a nossa vida, tanto física quanto espiritual. O assunto é tão extraordinário que é um dos principais temas e ensinamentos da palavra de Deus. E vem à tona nesta época de quaresma que estamos vivendo. Quando eu falo em dificuldade em lidar com o arrependimento, não estou brincando. Basta prestarmos atenção na vida ou naquilo que acontece ao nosso redor, em nosso cotidiano. Tem gente que não se arrepende, erra, falha, quebra a cara, se dá mal e não volta atrás. Não reconhece seus erros. Pelo contrário, cheio de orgulho, alguns afirmam: não me arrependo de nada do que fiz, faria tudo de novo. É tão real que se tornou até letra de música tempos atrás. Enquanto se espera por humildade, arrependimento e reconhecimento de erros, o orgulho e a arrogância sobressaem, até famosos e autoridades agem assim. Por que será que não existe arrependimento? Ou por que será que temos tanta dificuldade em lidar com arrependimento? A resposta? Bem, é que arrependimento é obra do Espírito Santo. É obra de Deus. E como vai haver arrependimento em quem está longe de Deus? Esse é o motivo de nossa reflexão. Quantas vezes o Deus verdadeiro é ignorado e substituído por outros deuses falsos, inventados? Por vezes nós mesmos somos seduzidos e tentados a seguir nosso instinto, nossas vontades e até nos apaixonamos pelo pecado. O grande problema de tudo isto é o pecado. E já foi assim desde o início da humanidade. Adão e Eva desobedeceram a Deus e deram ouvidos ao diabo. Comeram do fruto proibido e, ao invés de demonstrar arrependimento e reconhecer o seu erro, primeiro inventaram desculpas. Adão disse: a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Eva: a culpa foi da serpente que me enganou. E muitos falam: a culpa na verdade foi de Deus que orquestrou tudo para que fosse assim. E nós sabemos que não é assim mesmo. Não foi. E não é culpa de Deus. Como é difícil reconhecer nossos erros e falhas. Como é difícil reconhecer nossos pecados. E olha, que tem gente que não gosta de nem ouvir falar em pecado. Tem gente que se acha e julga perfeito. Mas coitado de quem pensa dessa forma. A discussão que surgiu pela manhã, imaginem, por qual motivo? Alguém não cumpriu o seu trato anterior e no dia anterior deixou de cumprir com suas responsabilidades e por isso a pia ficou cheia de louças. Mas a culpa foi dada ao professor que deixou muitas atividades para serem feitas em casa. Estou doente, diz alguém. A culpa é do médico que me receitou um medicamento errado. E não reconheço os meus excessos, minha má alimentação, talvez a entrega às bebidas, a falta de cuidados com a saúde. É sempre assim. É mais fácil colocar a culpa em alguém outro do que reconhecer os erros e a culpa própria. Neste período das chuvas, nós temos visto e ouvido de várias cidades que têm sofrido com enchentes e inundações, causadas justamente pelo grande índice de chuvas. E aí, o ambiente, os rios, os esgotos, bocas de lobo lotadas e entupidas pelo lixo jogado nas pessoas, mas geralmente, nesta época, apontamos e jogamos a culpa nas autoridades, nos órgãos públicos, que não cumprem com suas responsabilidades. Será que a culpa não também está em outras partes? Bem, é difícil reconhecer os erros, e ainda mais se arrepender dos mesmos. O melhor sempre é jogar a culpa em alguém. E é assim que acontece. Ainda bem que Deus é diferente. Deus é misericordioso,
nunca desiste do ser humano, conhece perfeitamente a natureza, a vida, as atitudes nossas. É o que vemos nas palavras registradas pelo profeta Ezequiel, na leitura de Ezequiel capítulo 33, versículo 11, onde diz: diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o que é mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Pare de fazer o mal. Na outra tradução, na revista atualizada, diz: convertei-vos. Isso quer dizer mudança de vida. É metanoia. A palavra bíblica, a palavra de origem no grego, ela quer dizer arrependimento, mudança de vida. Como é difícil se arrepender. O orgulho, a falta de humildade atrapalham. Ao invés de o povo de Israel reconhecer o seu pecado e se arrepender, voltar para Deus, disseram que Deus é que não estava certo aquilo que ele estava fazendo. Conforme Ezequiel capítulo 33, versículos 17 e 20. Mas Deus conhece cada um perfeitamente e nos julgará segundo nossos maus caminhos. Cuidado com o amor ao dinheiro, às coisas materiais. O apóstolo Paulo nos alerta em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, cuidado assim com a corrupção. Não adoremos o Deus Mammon, como dizia Lutero. Digamos não ao adultério, não às tentações da carne. Não duvidemos de Deus e de sua presença e poder, pois ele está em toda parte. Não murmuremos, colocando nossas culpas como se elas fossem do próprio Deus. As tentações são realmente muito e são fortes, são muitas. O tentador está constantemente ao nosso redor, escreve o apóstolo Pedro. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Fiquemos atentos e ligados. Somos e seremos constantemente tentados, mas temos condições para vencer o mal. Deus não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças, pelo contrário, vai nos dar forças, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Em Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 10, ou 1 a 9, temos dois relatos. O primeiro cita dois fatos ocorridos na época. Num deles, alguns galileus que ofereciam sacrifícios haviam sido mortos pelos soldados de Pilatos, e no outro, 18 pessoas haviam morrido por ocasião do desabamento de uma torre na cidade de Siloé. E Jesus chamou a atenção de todos, mostrando-lhes que aqueles que morreram não eram piores do que eles que ali estavam, e lhes mostrou a necessidade e a importância do arrependimento. No segundo relato, temos a parábola da figueira estéril, que mesmo estando em um solo bom, não produzia frutos. Recebeu mais uma chance, mais um ano. Seria adubada, seria bem tratada para que assim pudesse produzir algum fruto. Com isto, Jesus nos mostra que não somos melhores que ninguém. Na verdade, somos todos pecadores e Deus espera que produzamos frutos de arrependimento. Como disse João Batista, ou seja, que demonstremos através da nossa fé, mostremos ela através de nossas ações na vida prática. Arrependimento é fruto da fé, é obra do Espírito Santo, que nos faz reconhecer nossas falhas e pecados. Jesus ensina que sem arrependimento só nos resta a condenação. Quem não produz fruto, logo, logo será cortado. Deus é muito bom. Ele ouviu a oração do salmista que disse no Salmo 85, versículos 4 e 7, faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Mostra-nos, Senhor, mostra-nos o teu amor e dá-nos a tua salvação. Para pagar os nossos muitos pecados, Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Jesus foi humilhado, morto, pagando o preço por nossos erros e maldades. Se no mundo vemos diariamente como para muitos é difícil, impossível lidar com arrependimento, Deus espera que ele faça parte do nosso dia a dia. Arrependimento é ferramenta fundamental para vencermos o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a idolatria e inúmeras outras manifestações do pecado. É importante lembrar que o arrependimento não depende de nós. Como disse acima ou disse agora há pouco, é obra de Deus. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 4, diz, ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância, a paciência de Deus?
Você sabe muito bem que é Ele, ou Ele é bom, e que quer fazer com que você mude de vida. Mudança de vida, arrependimento. O Espírito Santo age e opera em nós através da Santa Palavra, através dos sacramentos batismo e Santa Ceia. Por isso, aproveitemos cada vez mais as oportunidades que temos de ouvir e estudar a sua palavra, pois é por meio dela que Deus age e transforma a nossa vida. Pois é através do arrependimento e confissão que recebemos o perdão de Deus. Arrependimento faz parte da vida do cristão. Que Deus nos abençoe e ensine esta lição, fazendo com que assim tenhamos mais facilidade em exercitar o arrependimento. Amém.